Olá, estamos começando o nosso ponto de vista. Estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, a tradição do debate político e da discussão dos temas que são importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre na nossa pauta aqui, educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, enfim, a pauta, né, os temas importantes da cidade, da região da Baixada Santista e os assuntos de interesse nacional que agora continuam a se multiplicar, não é? Bomba para todo mundo, há poucos instantes, faz poucos instantes, né? Foi confirmado Eduardo Bolsonaro como novo líder da bancada do PSL, desbancando o delegado Valdir, deputado federal, delegado Valdir, que atacou naquela reunião entre os PSListas, né, na última quinta-feira, chamou o presidente da República de vagabundo, enfim, perdeu as estribeiras também, e agora perde também a liderança, ou acabou abrindo mão estranhamente, né, abrir mão da liderança do PSL depois dessa guerra toda, né, dentro do partido. O presidente Bolsonaro chegou ao Japão, foi questionado lá pelos repórteres que estavam acompanhando, que vão acompanhar a presença dele lá pela Ásia, e disse que não, isso é tranquilo, isso é normal, essa confusão no PSL vai se resolver rapidamente, vai tudo voltar aos trilhos e tal. E agora há pouco a gente recebe essa informação, né, que o 03 Eduardo Bolsonaro consegue a liderança do partido na Câmara. O que teria acontecido, né? Quem será que convenceu o delegado Valdir, né, e alguns deputados a abrirem mão, né, e mudarem de lado e apoiarem Eduardo Bolsonaro, hein? Interrogação, né, como diria o saudoso Roberto Avalone. Muito bem, uma série de assuntos importantes, inclusive a reforma da Previdência, não é? E essa presença das pessoas e essas guerras cada vez mais explícitas pelas redes sociais são temas para a gente debater aqui no Ponto de Vista. Conosco o Dr. Danilo Oliveira, advogado da área previdenciária, que vai ajudar a gente aqui em mais esta edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Edgar. Uma boa tarde. É sempre um prazer estar aqui nessa seleta bancada. Uma boa tarde ao Marcos Santana, ao meu amigo Rafael Vita e, em especial, ao nosso telespectador. E hoje eu quero mandar um abraço ainda mais especial para a sua telespectadora, a dona Regina Vinani, que esteve no escritório na sexta-feira e disse que hoje, como de costume, estaria acompanhando o nosso programa. Muito bem. Dona Regina, um beijo. Obrigado pela audiência aqui com a gente. Continue conosco e a todos e a todas que nos acompanham diariamente aqui pela Santa Cecília TV. Rafael Vita, também advogado, especialista nas redes sociais, não é? E participa conosco em mais esta edição aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Vita? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar? Boa tarde a você, aos telespectadores da Santa Cecília TV, meu amigo Marcos Santana, meu amigo Dr. Danilo. É sempre um prazer estar aqui com você e obrigado mais uma vez pelo convite. E o Marcos Santana atento às redes sociais, sempre acompanhando aí as informações que vão surgindo ao longo do programa. Está lá na ponta, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise. Você sabe que de segunda a sexta o programa é ao vivo, acaba às 14h30, a reprise começa às 8 da noite. Tem sempre aí esse período onde a gente não imagina o que pode acontecer na turbulenta República Brasileira. Agora com o presidente viajando, né, acho que as coisas podem diminuir um pouco de impacto, né? Mas os filhinhos estão aí, né? Acho que, não sei se um deles viajou junto com o presidente, sempre vai um dos filhos, né, acompanhando o presidente Bolsonaro nessas viagens internacionais. Se isso aconteceu, teremos evidentemente bombas surgindo da Ásia em direção aqui a Brasília, né, e ao resto do país, né? Mas você imagina o que teria acontecido nesse fim de semana, né, para que o delegado Valdir abrisse mão aí da liderança do PSL depois dessa guerra, né, contra o próprio presidente da República, contra o Eduardo Bolsonaro e a turma que apoiava a chegada do Eduardo Bolsonaro à liderança
da bancada, né? Vamos deixar isso bem claro, não é a liderança do governo, é a liderança da bancada do PSL, que é extremamente importante. São 53 deputados, eram 54 com a saída do Frota para o PSDB, foi expulso, na verdade, do PSL, né? Agora são 53. Então, os bivaristas abriram mão para os bolsomínios. O que teria acontecido? Não? Dá para imaginar, não? Olha, na verdade, nesse fim de semana, eu nem precisei assistir Netflix. É bom, é bom. Bastou acompanhar os noticiários, as redes sociais. Foi um fim de semana bem movimentado em termos políticos, como de costume, mas em termos de PSL, em termos internos. O que entristece a gente é que aquela prática combatida da velha política, ela se mostra presente. De nova política, não há nada. Esse tipo de articulação, vamos chamar assim, até porque a gente, de fato, como você bem colocou, a gente não sabe qual foi o tipo de acordo, enfim, o que aconteceu para que o deputado Valdir tenha aberto mão, ele que no começo, com muito vigor, defendia Acho que ele reconheceu as qualidades, a liderança nata do filho 03, com certeza. Enfim, a gente percebe que a velha política ela se mostra muito presente, e isso é muito ruim, porque nós temos, provavelmente, essa semana, se não amanhã, mais tarde ainda nessa semana, a aprovação da reforma da Previdência, e ficam algumas perguntas importantes. Por exemplo, qual é a próxima grande reforma? Já diziam alguns membros do governo que, com a aprovação da reforma da Previdência, é como se o Brasil passasse por um grande portal, pelo portal da prosperidade. Então, aprovada a reforma da Previdência, todos os nossos problemas com geração de emprego e renda, as próprias aposentadorias e pensões, o desenvolvimento econômico, a logística, tudo estaria resolvido. A reforma da Previdência, ela veio com a promessa de ser o portal da prosperidade. Aprovada a reforma, os caminhos estariam abertos para que o Brasil recuperasse os eixos. A pergunta que fica é, qual é a próxima grande reforma? É a tributária? É a reforma política? E, infelizmente, a gente percebe o governo preocupado com a disputa pelo poder. A presidência da República, a Câmara, não é? As grandes lideranças dos partidos políticos, como você bem colocou, são 53 deputados, é um número expressivo, não é? E 700 milhões até 2022. Exatamente. Me parece que, do ponto de vista do governo, foi uma importante conquista. Claro que talvez não pelos melhores motivos. Presume-se, pelo que a gente tem visto, que não pela competência do deputado que assume essa liderança, mas pelo grau de parentesco com o presidente da República. E eu repito, me preocupa muito o futuro do país, e não apenas o aspecto econômico. A nossa economia ainda é uma das maiores do mundo. 7ª, 8ª, na pior das hipóteses, de acordo com o próprio FMI, que completou aí mais um ano de idade nesse fim de semana. A grande questão é a distribuição de renda. A gente acompanha atentamente esse assunto e o Brasil está ladeira abaixo, cada vez mais desigual. E ainda que, porventura, de um modo milagroso, nós recuperássemos a escalada econômica, não há garantias de que os mais pobres, a classe média, a classe baixa, consiga se reinserir ou se manter no mercado de trabalho. Daí a gente tenta mudar um pouco de assunto, vamos ler sobre outra coisa, vamos ler sobre a 4ª Revolução Industrial, né? Essa Revolução 4.0, o Brasil também mal, o Brasil não acompanha esse crescimento da tecnologia da informação, da nanotecnologia. Eu fico de fato, talvez porque eu seja pai de uma menina ainda pequena, 3 anos de idade, mas talvez porque eu seja professor, tenha contato com jovens, não é? Eu fico muito preocupado com o futuro dos jovens trabalhadores do nosso país. As formas de realizar as atividades estão mudando. E eu não percebo, espero que eu esteja errado, Botorão, eu não percebo por parte dos nossos gestores, que são os responsáveis pelas mudanças, pelo menos no campo teórico, da edição de leis, da propositura de leis, eu não vejo essa preocupação. O que será feito do trabalhador brasileiro? Será que a gente vai ouvir falar em trabalhador brasileiro? Eu vou dar um exemplo. Nessa semana, a companhia Gol, ela começa a trabalhar com a Gal, que é um robozinho movido praticamente aí por inteligência artificial, que vai atender os seus usuários. Estima-se que 80% das questões, das perguntas que são feitas pelos passageiros serão respondidas pela Gal, por essa tecnologia. E eu, não vai ter avião sem piloto, não, né? Então, a minha preocupação foi... Bom, isso não está longe, eu acho, de acontecer, né? Sem carro sem motorista? Não serão substituídos. A maior parte Quantas do pessoas voo deixarão de ter
emprego. Hoje a maior parte do voo é feito por piloto automático. Piloto Sim, automático, né? O piloto leva e tal, determinado ponto, enfim, estabiliza o avião, não é? E clica lá no piloto automático e ficam lá conversando, comendo um chocolatinho, tomando uma cervejinha e tal, né? Cervejinha? Não é? Não pode? Cervejinha no voo? A bordo não pode? Acho que não, hein, Só o turista, o piloto não pode? Não, mas é piloto automático, pô. O cara toma uma cervejinha, uma hora depois já passou o efeito. Uma cervejinha. O robô Tá certo? não... Cerveja sem álcool pode. Sem álcool. Sem álcool, pode. Cervejinha sem álcool. Rafael Vitor, e aí, o que você acha, enfim? Quer dizer que baixou a consciência, não é? Nos PClistas, né? PSlistas, sei lá o que diabo PClistas. PClistas, né? vinha... De que o Eduardo Bolsonaro é realmente a liderança mais importante, não é? E precisa realmente tomar o punho, né? Tomar a liderança do PSE. Foi isso que aconteceu, na sua visão. Eu vinha vindo para cá, Boturão, e vinha ouvindo a Rádio Bandeirantes, onde ali eles estavam praticamente ao vivo, me parece até que o Eduardo Bolsonaro estava concedendo uma entrevista coletiva para falar sobre esse assunto. E na hora me lembrei do meu querido amigo e professor de vida, do qual que eu tenho muitas saudades dele, o nosso saudoso Gastone Rigg. Gastone Rigg. E ele me dizia sempre assim, acontecem mais coisas em 1 minuto nos bastidores da política do que qualquer cérebro humano é capaz de processar em 1 semana. E obviamente que ele falava isso de uma maneira jocosa, para dizer que os bastidores da política, para dizer que nos bastidores da política as coisas mudavam, eram maleáveis de tal ponto que na maioria das vezes a maioria das pessoas não conseguia entender. E esse fato, na verdade, só comprova que o Gastone estava mais do que correto. A gente não consegue entender como um deputado que há 1 dia e meio atrás estava ávido por vingança, inclusive usou esse termo contra o presidente, faz um vídeo dizendo que estava abrindo mão de tudo aquilo que ele pregou veementemente nos últimos dias em favor do filho do presidente. Enfim, a gente nunca vai saber ao certo, ao bem da verdade, o que aconteceu nos bastidores e como isso aconteceu, né? Talvez hoje a Joyce Hasselmann, né, que é mais uma dessas dissidentes do partido e do presidente, ela vai conceder uma entrevista ao Roda Viva. Roda Viva. Né? E talvez ela que trocou chumbo com o Eduardo Bolsonaro, agora vai ficar sob a liderança dele. Exatamente. Não, então, e talvez ela consiga aí, de alguma maneira, explicar para a gente o que aconteceu aí. Talvez ela que esteja lá mais perto de tudo isso que aconteceu, talvez consiga esclarecer. Mas o que se vê... Seria realmente espantoso se ela fizer isso. O que se vê, e pelo que os repórteres lá estavam apurando na Rádio Bandeirantes, como eu já citei, está todo mundo perplexo aí, estupefato, sem entender mesmo o que aconteceu. Obviamente alguma coisa aconteceu e talvez a gente vá saber aí ao longo dos tempos. Se era para acontecer isso que a gente acha que aconteceu, e que você que está aí do outro lado de casa imagina também que deve ter acontecido, então por que não aconteceu isso antes de deixarem acontecer o que aconteceu? Ou seja, a articulação... Não é? A articulação esperou acontecer para agir. Esperaram ver uma confusão dos infernos dentro do partido, um achincalhamento geral, né, entre deputados, entre figuras aí conhecidas da política, né? Inclusive envolvendo um deputado que tem raízes políticas aqui na região metropolitana, São Vicente, que é o deputado Júnior Bozella, que bateu de frente, né, defendeu o Luciano Bivar o tempo todo, defendeu a liderança do delegado Valdir e foi para cima do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, que eles vão perder isso, vão perder aquilo, serão suspensos, serão isso, serão aquilo, né? Ué, uma outra se era para acontecer o que a gente acha que aconteceu, o que você imagina em casa que aconteceu, por que deixaram acontecer então o que aconteceu? Até o presidente se chamar de vagabundo pelo delegado Valdir, naquela confusão toda. Por que já não fizeram isso antes? Né? Para evitar tanta confusão. Edgar, mas o que aconteceu e o que não aconteceu, deixou de acontecer, o que desaconteceu, mostra justamente o nível de gente que está ocupando cargos muito importantes na nossa República. E isso é muito preocupante para o país, porque um líder do principal partido do governo, né, o partido da situação,
é o partido capaz, que teria a atribuição de articular as propostas do projeto coletivo do país, para o país, desse governo, está completamente desentrosado entre si, né? Então isso é muito preocupante. E reformas importantes como a da Previdência, a tributária, a política, a administrativa, elas tendem ao fracasso, porque se eles não se entendem entre eles, que dirá tentar debater, negociar questões tão complexas como essa. A gente não pode perder de vista nunca que a grande centelha dessa fogueira toda é o tal do fundo partidário, as verbas de fundo eleitoral aí. Esse é todo o pano de fundo, né? 700 milhões de reais, um dinheiro muito grande. Sim. Que eles estão se digladiando justamente por conta disso daí. Né? Eu não posso acreditar nisso, honestamente. E até os deputados especialistas vão brigar por conta disso. O Rafael Vitor citou aqui a entrevista da Joyce Hasselman até hoje à noite. Muita coisa pode acontecer até lá, né? Inclusive ela recuar das posições dela que ela defendeu pelo Twitter aí contra o Eduardo Bolsonaro. Não, Ian, vou até brincar. O meu ponto de vista sobre isso que poderia acontecer e não aconteceu, o que poderia ter sido evitado para não acontecer, é o seguinte: além desse pano de fundo, que é a questão do dinheiro, do fundo partidário, a gente também tem os interesses pessoais. Essa entrevista hoje à noite da deputada Joyce, ela vai ser muito interessante, porque há também a questão da pré-candidatura dela a São Paulo. Então, né? talvez ela não entre em alguns embates justamente visando isso, né, Danilo? Exatamente, Rafael, concordo. Então, acho que essa entrevista vai ser importante, porque a gente vai poder ter um termômetro do que está acontecendo. Porque, de fato, a visão que a gente tem, acho que é mais do que um ponto de vista, é uma constatação. Mais uma vez, a velha política, a velha prática continua, que são os interesses partidários, os interesses pessoais, acima dos interesses nacionais. Agora, que eu estou curioso para saber se ela será primeiro perguntada, se perguntarão a ela sobre essa pré-candidatura a São Paulo e qual vai ser a postura dela, qual vai ser a resposta, ainda mais que ela antecipando essa pré-candidatura, novamente ela volta a bater de frente com o Eduardo Bolsonaro. Ela no Twitter, acho que ela foi muito mal, né, quando ela insinua, né, ou praticamente afirma, né, uma das tuitadas dela, que o Carlos Bolsonaro é gay, né? O filho 02, né? Filho 02 do presidente Jair Bolsonaro. E até uma crítica, né? Um outro Twitter do jornalista Gilberto Dimenstein, que trocou farpas, né? Inclusive na justiça, com relação a Joyce Hasselman, dizendo que quem pretende ser candidata a prefeito de São Paulo e usa, né, essa questão pessoal, vamos dizer assim, de gênero, né? Ou de gênero, né? Para o lado negativo, como se ser gay, ser homossexual fosse uma coisa ruim, uma coisa negativa, enfim, né? Se esquece que a maior parada gay do mundo acontece em São Paulo, que um número gigantescos, né, de homoafetivos, né, desfilam por São Paulo diariamente, né? Então é uma roubada danada, comprou a bronca deste percentual do eleitorado e fica difícil para ela depois dizer que não. Falando, né, de uma deputada, de uma deputada e de um senador, né, e não de uma briga de duas crianças da quinta série, claro, né, o Edgar. Então, veja, você sabe que eu milito na área das redes sociais, eu vejo de tudo, acompanho de perto, eu tenho casos escabrosos envolvendo redes sociais de todos os tipos. Tenho estudado, eu tenho aí compilado algumas informações, pretendendo escrever um livro sobre o tema. Então, tenho me aprofundado em algumas questões da modificação das comunicações, de como hoje as informações têm abrangido a população, enfim. E é inegável que nós temos que nos ater a essa modificação de como as coisas ocorrem no campo da comunicação. Ou seja, é necessário que hoje os governantes, aqueles nossos representantes, utilizem as redes sociais como o Twitter, mas veja, é preciso que eles também tenham consciência de que isso tem que ser usado de uma maneira, no mínimo, prudente. E veja, trocar farpas por redes sociais não é recomendável para duas crianças ou dois adolescentes de quinta série. Imagine, né, falando de dois deputados federais, ou de uma deputada federal e de um senador. Então, fica aqui também um desabafo
de que as redes sociais e aqueles que as operam, e certamente ambos têm assessoria nesse sentido, se não têm, deveriam ter, né? De que a utilização dessas ferramentas devem ser feitas de maneira a se entender que qualquer coisa que ali é escrito repercute, reverbera de uma maneira que atinge diretamente o país. Porque nós estamos falando ali de duas pessoas que representam instituições, seja o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados. Então, veja, eu fico realmente sem conseguir entender que pessoas importantes, que ocupam cargos importantes dessa maneira, né, e aí começa ou se inicia pelo próprio presidente, utilizem essas ferramentas para causar esse furor político de uma maneira tão pequena. Ouvi alguém hoje, um jornalista... falam do jeito que querem, do jeito que eu vi um jornalista dizer hoje, eu não não estão nem aí, né? Me perdoem que não vou citar o nome de quem vi, realmente porque não me recordo, mas disse que enquanto, algo parecido com isso, enquanto o presidente se preocupa com seus inimigos imaginários, os grandes problemas do país não vêm sendo enfrentados e veja, e a tendência, como o doutor Danilo falou, é que nós estejamos cada dia mais ficando para trás e cada dia ficando para trás de forma mais rápida, né? Então, veja só, vocês veem o que está acontecendo aí no Chile, deflagrou-se aí uma onda de protestos pelo aumento das tarifas de metrô. Lembrando que o metrô foi uma gota d'água, né? Claro, igual... A situação já vinha ruim, vinha difícil, enfim, né? Mas aumentou a passagem, pronto. Né? Lá também, quando o presidente lá atual assumiu, né, veio também com um discurso um pouco mais à direita, enfim, e hoje também não tem conseguido, me parece que por problemas políticos, né, segurado isso aí. E olha que o Chile tem, politicamente falando, é mais avançado que o Brasil em muitos dos temas. Educação, então, nem se diga. E olha, eu só queria lembrar que na sexta-feira, né, o Major Olímpio deu uma declaração bastante curiosa, dizendo que o ideal era que o presidente da República desse uma embaixada, separasse 3 embaixadas, uma para cada filho, né? E eu digo isso aqui, do ponto de vista, desde o dia, o Santana é testemunha, desde o dia que Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Lembrei na hora. A maior chance que o Bolsonaro teria de fazer um governo minimamente razoável seria que o Major Olímpio ainda concordaria em oferecer uma embaixada para cada um, né? Eu exilaria, colocaria os 3 no exílio, né? Em 3 países próximo do fim do mundo, né? Para que eles passassem esses 4 anos, ou pelo menos 3 anos e meio, por aí, né? Longe do Brasil, para não atrapalhar mais do que eles atrapalham. Vamos para o break e voltamos em instantes. Muito bem. Danilo Oliveira conosco, advogado da área previdenciária, o nosso Rafael Vita também participando, advogado especialista em redes sociais, Santana atento aí às redes sociais e às informações que vêm pela internet, enfim, né? E uma curiosidade e uma dica para você que está fazendo vestibular, né? Prestando vestibular, enfim, né? Vestibular da PUC do Paraná, vestibular 2020, né? Sabe o que caiu lá numa das questões de geografia, enfim, né? Aquela frase, no mínimo mal criada ou caótica, né, do presidente Jair Bolsonaro, que para melhorar o meio ambiente basta a pessoa... Um dos itens seria, né, você fazer cocô dia sim, dia não, né? Ele falou isso ali no cercadinho, né, da saída do Palácio da Alvorada, lá pelas 10h30, 11 horas da manhã, quando ele sai da Alvorada para ir para o Palácio do Planalto, né? E aí ele deu essa entrevista ali e foi questionada a questão ambiental e da poluição, essa coisa toda, e veio com essa resposta em relação ao repórter do Valor Econômico, né, que estava bronqueado com o Valor Econômico também, né? Difícil saber com quem o Bolsonaro, fora os 3 filhinhos, 4 filhinhos, 5 filhinhos, né? E especialmente os 3, né? E a esposa, é difícil saber com quem ele não está bronqueado diariamente, né? Mas caiu aí no vestibular da PUC do Paraná e fica aí uma dica. Essas frases assim retumbantes do presidente da República, né? Muitas delas podem ser motivo de pegadinha nos vestibulares aí do Brasil agora em final de outubro, começo de novembro, meados de novembro, até em janeiro, quando acontece aí segundas fases, né? E os últimos vestibulares para 2020. Fique atento, né? Bom, o meu caro Danilo Oliveira, você já deu a dica no bloco anterior, né? Primeiro bloco do programa,
Amanhã é a votação final no Senado para a reforma da Previdência, é isso? Isso, se eu não me engano, às 11 horas, né, está marcado aí o início do que seria o derradeiro trabalho, a derradeira sessão para a aprovação da reforma da Previdência. Só que a gente não pode esquecer que existe a PEC paralela. Né? A votação de amanhã é fruto da PEC 6 de 2019, mas já foi dada entrada no próprio Senado da PEC 113 de 2019, que inclui aí temas polêmicos, como a reforma para estados, municípios, algumas outras alterações em outros benefícios, enfim. Então, na verdade, a gente pode dizer que amanhã a boa parte da reforma da Previdência, ou uma parte dela, está prestes a ser aprovada, mas ainda teremos aí a tramitação dessa outra PEC, que eu acredito que realmente a discussão fique para essa PEC paralela desses outros assuntos. Fica a PEC paralela aí, para quem não tem muita familiaridade aí com o assunto, né? Porque todo mundo achando que a reforma sendo aprovada amanhã no Senado, fecha aí o segundo turno, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, basta aí a sanção do presidente da República. Mas essa PEC paralela significa exatamente o quê? Se eu não estiver enganado, Boturão, quando a gente fala de uma emenda constitucional, se eu não estiver enganado, é dispensada a promulgação pelo presidente da República. É a própria mesa do Congresso que cuida que cuida da publicação. O Congresso ainda não está nem aí, né? Então não haveria necessidade de uma sanção presidencial. Mas o que acontece? Nós temos essa PEC que vai mexer na questão da idade, do tempo de contribuição, dentre outras coisas, mas a grande mudança já era anunciada há muitos anos, que é a acumulação de 2 requisitos, a idade mínima para homens e mulheres e o tempo de contribuição, não é? E tem uma outra proposta de emenda constitucional, tramitando agora inicialmente pelo Senado, que trata da questão mais polêmica dos estados, dos municípios, e essa ainda tramitará. Como você me observou, a questão da reforma da Previdência, ela não termina de fato essa semana, apenas um trecho, uma parte dela. Me parece que, de fato, se nós não acumulássemos benefícios, seria mantido um grande gasto, não um déficit, mas um grande gasto. Por quê? Porque quem começa a trabalhar cedo e se aposenta cedo, sem ter uma idade mínima, acaba consumindo muito dinheiro dos cofres. Essa é uma questão verdadeira, muitos países no mundo fizeram essa reforma, acumulando os benefícios. A grande questão é que toda vez que a gente importa uma ideia, a gente tem que adaptar a nossa realidade. O mercado de trabalho brasileiro mudou. Quem ingressa hoje numa empresa, ele não se aposenta na empresa. Aquela ideia que a gente tinha, né? Qual que era o sonho de muito trabalhador? Entrar na empresa como office boy e chegar ao topo dela, chegar a uma diretoria, uma presidência e se aposentar como tal, trabalhando bem, sendo honesto, eficiente, conseguir isso. Hoje não. Hoje é difícil se manter, porque o próprio mercado econômico faz com que a idade avançada, os altos salários, né, você vai acumulando benefícios, faz com que o trabalhador seja demitido, porque alguém, ainda que inexperiente, ganhando menos, economicamente é mais viável. Então a empresa desliga, isso é mercantilismo. O capitalismo impõe isso muitas vezes. Então, para ganhar mais ou para economizar, a empresa acaba dispensando o mais experiente e contratando, às vezes, 2, 3 inexperientes, mas que acabam, de uma forma ou de outra, dando conta do recado. O cenário está aí e eu faço aqui novamente a provocação, Boturão. Eu fico aguardando a passagem por esse portal milagroso, né, que como se fosse num estalar de dedos, né, tudo fosse melhorar, como se a reforma da Previdência fosse resolver os problemas brasileiros, como se a Previdência fosse o grande calcanhar de Aquiles, e não é. Eu repito, e nós tivemos aqui já até a oportunidade, não é, de falar isso. Essa reforma, ela não está preocupada com o trabalhador nem com o social. Essa é uma reforma preocupada com a economia. O governo federal, o governo brasileiro, ele está lavando as mãos, como fez Pilatos. O trabalhador brasileiro, ele vai ter que dar um jeito de fazer milagre, que é quando chegar no fim do mês, sobrar alguma coisa, para ele fazer uma economia, ou ele fazer uma previdência complementar, porque do jeito que as coisas caminham, é verdade. Não dou meia década para que a gente precise, terminadas essas 2 reformas, para que a gente precise de outra. Porque uma coisa que pouca gente se atenta, Boturão, é que a arrecadação cai, hein?
Com a reforma da Previdência, a arrecadação também cai. Está lá na proposta de emenda, na original, assinada pelo senhor Paulo Guedes, que, com todo o respeito que eu tenho pelos acadêmicos, que sou um, esse negócio de prêmio Nobel de Economia, isso não... porque estudou com fulano, isso não me ilude. Quem foi Nobel de Economia? Na verdade, o Paulo Guedes teria estudado, né, com grandes ganhadores de prêmio Nobel de Economia. A gente discutiu isso mas veja, recentemente, isso... A escola de Chicago, ela, na verdade, ela não tem impacto nenhum em economia aliás, no planeta. Os Estados Unidos não reconhece a escola de Chicago. Né? Edgar, um dos motivos desses protestos no Chile é justamente a implosão da previdência pública no Chile. Perfeito. Capitalização, né? Perfeito. Muitos chilenos não estão conseguindo sobreviver com a aposentadoria. Boa parte deles comete suicídio por conta da humilhação de não conseguir pagar as próprias contas. E também o pretexto é em cima do que aconteceu no Brasil anos atrás, da tarifa, no caso lá, o metrô, né? Mas o pano de fundo realmente ali é o caos social, as desigualdades sociais que estão se acentuando muito no Chile, principalmente em relação à Previdência Social. Agora, vai ficar essa coisa, né? Você aprova a idade, fica os homens para se aposentarem, vão ter que ter 65 Sim, anos, isso. com 35 de colaboração, é isso? Não, 65 anos de idade e não sei se amanhã vai mudar, serão mantidos os 15 ou os 20 anos de contribuição. Mas aí tudo bem. Aí você se aposenta, mas evidentemente que não pelo teto, né? Sim. 15, 20 anos de contribuição. E essa é uma outra grande questão. Veja, do ponto de vista para a advocacia, para os contabilistas, a reforma ela é positiva no sentido de que as pessoas terão muitas dúvidas e realmente a análise previdenciária e contábil ela não é fácil. Em tese, essas pessoas vão precisar se valer de um profissional para orientá-las. Digo isso por quê? Porque hoje você, segurado, que vai a uma agência do INSS, por mais que eu tenha muitos amigos nas agências, a verdade é essa, o atendimento não é bom. Primeiro que é humanamente impossível dar conta da demanda. O servidor, ele não consegue dar as explicações. Mas tem o meu INSS, nós temos lá a plataforma digital. Mas para quem já tem uma certa idade, para quem não teve essa formação acostumado com a tecnologia, é difícil de operar. Está aqui o Dr. Rafael Vita, que, por favor, se eu estiver errado, me corrija. Para quem não tem essa habilidade desenvolvida, é muito difícil. Você pega um trabalhador braçal, uma pessoa com idade avançada ou com alguma limitação cognitiva, até para quem não tem, já é difícil fazer as simulações. Por quê? Porque não tem nem tutorial, já começa por aí. A pessoa acessa lá o meu INSS, não tem um tutorial de como ela faz a simulação da própria vida dela. Precisa de uma pessoa que tenha essa condição, seja especialista no assunto, enfim. Homem 65, mulher 62? 62, assim? 62. Por aí que vai mesmo. Por aí. E as regras de transição. Aquela fórmula 85-95, que hoje é 86-96, só para recapitular, a soma do tempo de contribuição mais a idade, batendo 96, 86, 96 para homem, 86 para mulher, afasta o fator previdenciário. Ela foi incorporada como regra de transição. Então as pessoas têm se preocupado em fazer a análise, vale a pena eu me aposentar agora? Valerá a pena eu me aposentar logo depois da reforma ou espero um pouquinho para afastar o fator? É cálculo. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento das regras que serão aprovadas e fazer as simulações, porque às vezes pode ser, existem casos que a pessoa aguentando continuar no mercado de trabalho, ela fica por mais 3, 4 anos e atinge a pontuação e consegue um benefício que seria integral, né, como a gente fala, um benefício integral. Parando para pensar que a ideia de aposentadoria é uma ideia de você ter uma substituição da sua renda, se você aguentar, às vezes vale a pena você esperar um pouquinho para você ter um rendimento um pouco maior no momento que você mais precisa, que é quando você parar de trabalhar. Lembrando que uma dica básica, que muita gente vincula as contribuições à aposentadoria que vai receber. Como assim? Eu contribuo sobre X salários, 3 salários, 4 salários, e agora, depois de aposentado, só recebo 2, 1. Essa vinculação, na hora de calcular, ela é equivocada. Por quê? Porque o índice de correção do benefício é um, o índice de correção do salário mínimo é outro. Então, depois que a pessoa se aposenta, a correção do salário mínimo tem um índice, que geralmente é maior do que o índice de correção do benefício previdenciário. Quer dizer, a cada ano que passa, a defasagem é maior. A cada ano que passa, o poder aquisitivo do aposentado no Brasil, do pensionista, diminui em relação ao trabalhador assalariado. Então, se a gente pudesse aqui tentar dar uma dica para o nosso telespectador, seria essa, né? Faça simulações, planeje e, tendo saúde para tanto,
né, questões de 2, 3 anos, segura um pouquinho. Se você conseguir atingir a fórmula que vai aumentando, né, 87, 97, enfim, se você puder, mantenha-se no mercado de trabalho para poder aposentar com proventos integrais. Bom, aqui os nossos companheiros, os meus companheiros aqui, não sei nem se sonham com aposentadoria. Você sonha com aposentadoria, ô Vitor? É difícil. Tá longe, né? Até menino, 30 e poucos anos. Eu vou ousar me manifestar... Como também 35 anos, né? Tem aqui o nosso... Muito obrigado. O nosso 37. 37, o Vitor, Eu tenho 35. 2 a menos, 35, né? Falta muito chão ainda, né, Vitor? Eu não vou ousar, imagina, entrar no aspecto técnico da reforma da Previdência, até porque o professor Danilo deu uma aula aqui disso e eu pouco entendo dessa matéria juridicamente falando e não tenho, obviamente, acompanhado tão de perto quanto o professor Danilo. Mas eu gostaria de, a reboque disso que ele falou, e se a gente resumir o que ele disse, foi mais ou menos o seguinte: fazer a reforma não vai resolver o problema do Brasil, talvez não chegue nem perto, nós não vamos ultrapassar esse portal que ele citou e muito menos vamos alcançar o destravamento da economia, foi muito falado aí no início do governo. O que eu gostaria de falar sobre isso é o seguinte: eu já repeti isso, inclusive aqui nesse programa, acho que mais de uma vez, o Brasil ele só vai realmente ter uma mudança significativa quando a gente começar a pensar em 2 reformas que seriam reformas políticas, tanto no nosso sistema de governo, ou seja, eu creio que o melhor sistema realmente seja o sistema parlamentarista, eu tenho essa convicção de que o parlamentarismo é talvez o sistema que mais tenha dado certo pelo mundo, né? Ainda que os Estados Unidos, que é uma das maiores potências, não tem esse regime, mas tem algo muito parecido, porque lá o presidente ele é quase que só um representante das questões internacionais, enfim. Então, o sistema... Os estados são completamente independentes. Exatamente, né? E aí eu ia chegar nisso aí. Então, eu tenho uma convicção formada já há alguns anos de que as nossas mudanças aqui no nosso país, elas só ocorrerão de fato, ou seja, só serão significativas quando nós tivermos uma modificação do sistema de governo, do presidencialismo para o parlamentarismo, e quando nós tivermos uma modificação no sistema de federação e nós passarmos a adotar um sistema parecido com o dos Estados Unidos, onde os estados tenham o poder de administrar de acordo com as suas necessidades, né? A gente fala muito isso, de que não é possível que um estado como o Rio Grande do Sul esteja sob a égide das mesmas leis, das mesmas culturas de um outro estado que está num extremo aí, tem 5.000 quilômetros de distância e uma cultura completamente diferente. Então, não vai adiantar a gente fazer a reforma previdenciária, porque como o doutor Danilo disse, talvez daqui a 5, 6 anos nós tenhamos que fazê-la novamente, e aí nós prejudicamos todos esses aposentados que estão aí hoje nessa defasagem. E aí isso vai virar uma bola de neve, e se nós não ajustarmos o sistema político como um todo, e aí sim fazer uma mudança significativa, a gente não adianta a reforma da Previdência que não vai ter trazer nenhum benefício para a população. Vamos para o break e voltamos em instantes aqui com o bloco final do Ponto de Vista desta segunda-feira. Já, já. Muito bem. Apesar dos pesares, né, e além das circunstâncias, temos uma nova operação da Polícia Federal, né, aí acontecendo em Brasília, em São Paulo e Rio de Janeiro, né, se eu não estiver equivocado, né, a Operação Grand Bazar, né, em cima de um esquema criminoso de pagadores, aí, de pagamentos de propina, para gente que tinha uma ligação aí com fundos de pensão e enfim, né? Depois da delação, baseada na delação do doleiro Lúcio Fonaro, né? E um foco aí central no deputado federal Sérgio Souza, que é do MDB. Olha o MDB aí, né? Que foi o presidente da CPI que apurou os casos aí, as fraudes, né? MDB do Paraná, tá certo? A operação ocorre no Rio de Janeiro também. Eu falei Curitiba, né? São Paulo, Brasília, e a operação segue também
no Rio de Janeiro. A gente, claro, nesse momento ainda não tem as informações de momento, né, do que está acontecendo, as apreensões que foram feitas aí nos gabinetes, residências, enfim, ou se houve prisões, não sei se a gente tem alguma informação nesse momento, né? Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Eu acho bom, né, que as operações sigam, né, embasadas aí em delações ou em comprovações, né? Importante, né? O tema da delação premiada, ele é um tema muito polêmico, porque ele foge daqueles princípios que são basilares do direito, que é você, para poder punir, tem que ter uma prova que não seja apenas verbal. Só que o que acontece? Tem um lado que não é tão jurídico, é o lado prático. Em muitos países desse nosso mundo afora, se verificou a impunidade. Então, precisou a legislação se adaptar, estimulando a delação como forma de se obter indícios de uma materialidade, de uma autoria, para que você descobrisse esses grandes desvios, esses grandes crimes que impactam, em termos de valores, impactam muito e também na vida de milhares de pessoas. Então, a grande questão com relação à delação é essa. A legislação pelo mundo mudou, principalmente no que diz respeito a essa relação poder público e iniciativa privada, que a gente, por exemplo, no Brasil, já tem desde a década de 90 a lei de improbidade, mas você não conseguia responsabilizar as pessoas jurídicas. Então nós tivemos uma alteração na legislação, delação premiada, acordos de leniência. Eu acho que isso, ainda que muitos não concordem, vem a fórceps e é um mal necessário, entre aspas, não sei a opinião do Dr. Rafael, porque é preciso punir. Vamos pegar o exemplo dos fundos de pensão. Eu não consigo conceber porque veja, mas é o poder público, é o fundo. Tem alguém com o CPF por trás das operações. Claro. Tem alguém que assina. Você tem um gestor. E a gente no Brasil não consegue chegar nessa pessoa. E eu vou além, Edgar. Eu não me preocupo só com a questão da sanção penal, da punição criminal. Eu fico preocupado com a questão do reembolso, com a restituição dos valores. Eu conheço muita gente com idade avançada, que sofre desconto em seus benefícios previdenciários porque tem que cumprir rombo de fundo de pensão desses fundos. Isso é inadmissível. E as pessoas perguntam, doutor, me explica isso. Eu não consigo. Como é que você explica para alguém que trabalhou honestamente, debaixo de chuva, debaixo de sol, suou, transpirou, trabalhou doente e está contando com aquilo para sua manutenção digna, às vezes para pagar a faculdade de um filho, de um neto, quitar um imóvel, ainda que fosse para viajar, não importa, o dinheiro é dele. Como que eu explico para alguém que trabalhou honestamente uma vida inteira, criou seus filhos, manteve sua família, com todo o seu sacrifício, que ele é obrigado a custear, no mínimo, a ingerência, para não falar aqui bandidagem, para não falar crime, de gestores desses fundos? Como que a gente não consegue chegar com todo esse aparato, acordo de leniência, com a Polícia Federal, que a gente aqui há de reconhecer, talvez ele se arrependa, mas a Polícia Federal, principalmente durante o governo Lula, que agora está pagando o preço, ao que tudo indica merecidamente, não estou fazendo a defesa de ninguém, por ter aparelhado a Polícia Federal. E é importante que ela faça as investigações, só que mais importante do que isso, que se busquem provas, que se busquem na nossa legislação, porque me parece que existem os instrumentos para você responsabilizar a pessoa física. Tem um gestor, tem alguém que gastou mal, sabe? Tem alguém que, ao que tudo indica, desviou, teve alguém que colocou seus interesses pessoais à frente do interesse dos beneficiários do fundo. Esse alguém tem que ser só punido criminalmente, esse dinheiro tem que ser restituído. Bom, nós vamos ter o julgamento do STF aí, a sequência do julgamento do STF. Vai dar o quê? Segunda instância, terceira instância, transitado e julgado na última instância, que é o Supremo. O que você acha? Tudo indica, Edgar, que vai dar, que a votação será favorável àqueles que não são favoráveis à prisão em segunda instância. A não ser que haja aí uma modificação de entendimentos, né? O que, pelo menos a imprensa e os especialistas vêm contabilizando, é que o Supremo vai votar para que as prisões, o início do cumprimento da pena, seja feito só
quando todos os recursos se exaurirem, ou seja, volta aquele entendimento anterior, quando você só iniciava o cumprimento da pena, quando os recursos da terceira instância fossem apreciados, e aí incluindo o STF, que nesse caminho, nesse procedimento penal, vira quase que como uma quarta instância, né? Porque você tem ali paralelamente um julgamento, enfim. E só complementando o que o doutor Danilo falou, em relação à operação da Polícia Federal, só para o pessoal entender, né, o quanto é absurdo alguém que trabalhou a vida inteira ter que complementar fundo de pensão. Se a gente pegar só um exemplo do Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, tem vários aqui, né? Você pode... Exatamente, vou citar o Postales, porque esse talvez seja o que mais repercutiu nos últimos anos na imprensa. Aqueles que geriam o fundo de pensão pegavam o dinheiro que era disponibilizado para investimentos, né, e investiam em condições completamente desfavoráveis, ou seja, é como se o gestor dos investimentos indicasse para que o fundo colocasse o seu dinheiro em aplicações que sabidamente eram para se perder, ou seja, aplicou-se muito dinheiro e não teve retorno desse dinheiro, e aí o buraco ficou para quem é mantido por esses fundos pagar. Então vejam só o quão absurdo isso. E óbvio que isso não foi feito de forma só errada por parte dos gestores. Teve logo alguém, ou muitos alguéns, que se beneficiaram de tudo isso aí. Muito bem. Então, Edgar, é muito... Vamos aguardar então, né? O Vita fala nessa possibilidade maior aí de que o STF retome o entendimento anterior a 2016, e aí vamos uma confusão dos infernos que não acaba nunca, né? Cada 3 anos, 4 anos, 5 anos muda o entendimento do Supremo. É o fim da picada. Se me permitir só um rápido adendo a isso, Edgar Boturão, independente da minha posição pessoal, isso é um retrocesso gritante, por 2 motivos. Primeiro, que a gente fica nesse vai e vem, que traz uma baita insegurança jurídica. Isso é ruim não só para quem milita, mas para toda a população, porque a população é a grande destinatária da norma constitucional e das interpretações. Então, a própria população fica insegura. Isso vai contra aquela ideia de corte constitucional, ou seja, o Supremo só está ali para analisar questões constitucionais relevantes e sensíveis, né? Me parece que a ideia da própria Constituição era que o próprio STJ guardasse a lei federal e o Supremo a Constituição Federal, mas não para ficar discutindo mérito, né, mas só para discutir realmente interpretações que valessem para casos em geral. Então, independente da minha opinião pessoal, são 2 grandes retrocessos e que vão causar, por causa do nosso ex-presidente preso, vão causar uma confusão danada em termos jurídicos. Vai dar muito pano para manga, infelizmente. E aí, o Lula já declarou que não quer saber dessa situação. Ele quer reconhecimento da inocência dele. Eu não sei, não. Talvez na próxima encarnação. Meio difícil, né? Não sei, né? De repente, se o Celso de Mello resolver dizer que o Sérgio Moro... como é que é o termo utilizado? Impedido? Seria impedido. Impedido, a suspeição. Suspeição do Sérgio Moro. Eu não sei o que pode acontecer e, de repente, vai que a sentença dele e de, sei lá, de quantos outros podem ser anuladas, né? Bom, um vereador aqui da cidade está fazendo uma proposta inusitada, né? No mínimo curiosa, que é a da construção, a instalação de uma roda gigante, panorâmica, no Parque Roberto Mário Santini, lá no emissário submarino, né? Seria uma nova atração turística para a cidade, enfim, uma marca registrada, mais um postal ali para a cidade. Ficaria ali junto com a obra da Tomio Otaki, né? Que muitos adoram, outros nem tanto, enfim, né? E aí, o Marco Santana, diga aí. Eu gostaria de uma roda gigante ali, não? Eu fiquei surpreso com essa proposta aí. Tem que ver a viabilidade técnica dela, porque ali é um lugar que... Você gostaria de uma roda gigante ali? Seria interessante? Eu acho que, para mim, acho que não, porque eu não sou muito chegado em roda gigante, não. Você, medo de altura? Não, eu sou favorável, Edgar, a tudo que possa agregar à cidade um complemento turístico. E ali eu sempre acreditei que o emissário submarino ali era um espaço mal utilizado, né?
ainda que recentemente tenham havido algumas intervenções lá, fizeram as arquibancadas dos surfistas, né? Isso aí, mérito da Secretaria de Esportes, do prefeito Paulo Alexandre, a torre dos jurados, enfim. Eu acho que ali ainda está aquém do potencial que aquilo poderia ser. Eu costumo comparar muito alguns locais, às vezes eu vou nos locais e falo assim, olha, se isso aqui fosse nos Estados Unidos, né, que é um país referência em entretenimento, e por isso que a gente cita, já tinha aqui um parque de diversões, já tinha aqui algo que estivesse gerando emprego, restaurantes, enfim. Eu acho que às vezes a gente perde algumas oportunidades nesse sentido. Então eu sou favorável aí, desde que, obviamente, parece que a gente fala do vereador, parece que é ele que vai fazer isso aí, ele só fez uma propositura, isso depende de viabilidade técnica, como o Marco falou, e alguém que faça esse investimento, porque certamente a cidade não vai fazer esse investimento. O que você achou, Danilo? Bom, eu não sei quem é o vereador, isso vai até facilitar a minha opinião. Eu ignoro quem é o vereador. Eu sou completamente contra. Por quê? Eu vou explicar por quê. Me parece que é muita inocência achar que uma roda gigante vai resolver o problema do turismo ou vai fomentar o turismo. Eu concordo com o que o Rafael disse. E a gente precisa nem ir para fora, viu, Rafael? Aqui no Brasil mesmo, nós temos em outros estados lugares com muito menos estrutura, com muito menos potencial natural do que nós temos na Baixada Santista, e são pontos turísticos badaladíssimos. Então, é uma questão de gestão. Tem muito gestor ou muito empresário, porque talvez a legislação seja uma legislação que facilite e que permita o empreendimento com menos custo. Então, tem muito lugar pior, com menos recursos naturais, com menos mão de obra preparada, que atrai muito mais turista estrangeiro e nacional do que aqui. Ambientais. Exatamente, porque, desculpa, esse dinheiro para mim tinha que ser investido na educação. A rede municipal começar a trabalhar de verdade, ou se já trabalhar ainda mais com robótica, com essas questões nas quais o Brasil está para trás no cenário internacional do desenvolvimento econômico, da ciência da tecnologia. E eu não estou falando besteira não, porque vocês sabem que esses estudos, esse contato com essas tecnologias começa na infância. Então, esse me parece que tem que ser um investimento. Agora, se houver uma discussão de alto nível na Baixada Santista entre os gestores, e aqui, aquilo que a gente fala, né, que é um outro sonho, além da reforma da Previdência como uma grande solução, um outro sonho é uma política metropolitana de verdade. Eu já fui servidor público municipal, eu conheço alguns municípios com a palma da minha mão e eu sei que tem potencial para turismos, no plural, Edgar Boturão. Tem aqui para quem gosta de passeio de aventura e com todo respeito, não estou desmerecendo, estou só mencionando. A gente não precisaria ir para o interior de São Paulo, para o Circuito das Águas, para fazer esporte de aventura, quem gosta. A gente tem aqui lugares onde você poderia ter uma escalada, um montanhismo, arborismo, não é? Até para você, de repente, trabalhar com navegação. Para quem gosta daquele turismo mais cultural, gente, São Vicente, Célula Máter, Santos com a sua história. Então a gente tem, na minha humilde opinião, porque eu não sou especialista em turismo, a gente tem aqui tudo, com todo respeito ao gestor, porque eu fui servidor, eu sei que também não é fácil, mas com todo respeito, a gente tem muito potencial para mais. Então, a roda gigante é legal, tal, mas me parece que só roda gigante não resolve. A gente precisaria aí articular um pouco mais e pensar também, já deixar um remedinho para quem, que nem o Marco, diz que tem medo de altura, não. Aí toma um remédio lá para o enjoo e pode andar na roda gigante. A roda gigante seria, na verdade, mais um equipamento aí para agregar aí mais um atrativo, enfim. Mas você concorda que tivesse um roteiro? O turista chegasse aqui e tivesse um roteiro? Lógico, né? Mas a gente tinha, por exemplo, o Santos Região Convention Visitors Bureau. Não funcionou, né? Acabou não dando certo e ficou só o Santos Convention Bureau, que agora é o Visite Santos, né? O Santana, recebemos aqui o presidente recentemente, enfim, o Aldo, inclusive, participou conosco. E Guarujá, ao mesmo tempo que tinha o Bureau Regional, o Guarujá criou o seu próprio Bureau, enfim. Então tem o Bureau de Guarujá, tem o Bureau de Santos. Enfim, precisava realmente articular um pouco melhor essa situação toda. Agora, tratando-se especificamente da roda gigante lá no emissário, no Parque Roberto Mário Santini, sinceramente, eu não sou contra, eu gostaria de ver o projeto, né? Alguém que fizesse um projeto, não é? Agregando a roda gigante a todo aquele equipamento que a gente tem ali, inclusive porque tem a torre dos jurados do surf, tem lá
a obra da Tomi Otaki e tal, vai que de repente alguém dá um empurrão na obra da Tomi Otaki, ela vai para o mar, né, e não volta mais. Pô, tinha gente que vai sentir como se perdesse o pai ou a mãe, né, se a obra da Tomi caísse lá, mas não vai acontecer nada disso, evidentemente, né. Eu dependeria do projeto, sinceramente, né. Eu fui à Vila Belmiro, essa coisa de construções e tal, de obras turísticas e homenagens e tal, olha, vou dizer aqui mais uma vez, eu não sei, não entendo, não aceito como é que a família do Zito, José Eli de Miranda, permitiu que fosse inaugurada aquela estátua do nosso eterno capitão. Aquilo ali, com todo respeito, aquilo é uma vergonha para a história do Zé Eli de Miranda, para a história do Zito, para a história dos Santos. Fizeram a estátua de um senhor gordo, idoso, apontando o dedo para a Vila Belmiro. É o fim da picada. Então, se quiserem fazer uma roda gigante, eu não acho uma ideia. Você também. Mas vamos ver o projeto primeiro e quem vai se responsabilizar pela obra. Finalzinho do ponto de vista, obrigado, Danilo, mais uma vez com a gente aqui, obrigado ao Vita, Santana diariamente conosco, a gente com você sempre às 1h30 da tarde ao vivo e a nossa reprise às 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Valeu, obrigado, gente. Tchau.